Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio, com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão, compadre? Beleza? Vamos direto aqui pro gráfico do Bitcoin do Mal, porque esse fim de semana, pô, fiquei lá em São Paulo, vocês viram lá, participei lá do evento da Mercúrios Day, pô, evento pica pra caralho. Então, olha como é que tá aqui a onda do Bitcoin, compadre. O Bitcoin ele perdeu essa linha aqui que a gente tem aqui meio marcada, né? Aí ele lateralizou aqui nesse último período e ainda continua aqui agora lutando com as nossas médias para retornar acima. Note, estamos acima da 21 períodos. Estamos ou não estamos? Dá um zoom aqui para quem tá no celular, ok? Eu sei que tem gente que tá assistindo. Quem tá no celular aí, deixa no celular aí, deixa. Ei, tô assistindo aqui no celular, pô, deixa meu like, tô aqui no celular, caralho, porra. Então é bem interessante, olha, se liga. Bitcoin está lutando, né, com as médias de curto prazo. Bitcoin vai lutar com as médias de curto prazo. Note, a primeira vez que ele chega aqui, ó, ele vem rejeitado, vem, dá um toquinho, na terceira, dá uma lapada. Primeira vez que ele chegou aqui nessa média, foi rejeitado, né? No momento atual, intraday, está sendo rejeitado. Então é um movimento chave. Por quê? Porque você vê que esses pontos aqui, ó, já enviei o like. Obrigado a todo mundo aí que já fez esse movimento. O pessoal tá tudo no celular. Tô assistindo aqui no meu Nokia. O que acontece, meus amigos, é o seguinte. Nós estamos tendo aqui esse movimento que foi caracterizado pelo Bitica aqui no próprio gráfico aqui, batendo nessa nossa média aqui. Que média é essa, cara? Pelo amor de Deus, média de 34 dias. Então a média dos últimos 34 dias, o que é isso? Soma-se o preço dos últimos 34 dias e divide por 34. Você tem aquela média, aquele preço, ok? E aí o que acontece é o seguinte, bateu nele, tocou e voltou. Funciona ou não funciona a média? Fala comigo. Quando o preço está abaixo da média, ele está, né? A média age como resistência. Então o preço vai lá, bate na média e ela é uma resistência. Assim como foi na 21 períodos, assim será na 34, na 50, né? Em todas as outras que a gente tem. Então o preço está abaixo de todas as médias. Para ele ir superando, ele tem que dar aquela palada e voltar, dar aquela recuada, ganhar uma força, tentar ir de novo, bater lá naquela chibata. Mais ou menos o que aconteceu aqui nesse período aqui anterior. O preço foi lá, segurou aqui abaixo de todas as médias, começou a subir, foi lá em cima, voltou. Quando chegou lá em cima, não teve força para ir bater na 200 e recuou. Também teve o evento da FTX que trouxe todo esse impacto de volatilidade para o mercado. Então, foi um evento exógeno, né? Um evento que não estava sendo esperado, que a FTX quebrasse. E aí, simplesmente, quando isso aconteceu, trouxe toda essa volatilidade, trazendo o preço, né? Aqui, em poucos dias, uma movimentação que você pode achar que não, mas foi 27% de queda, ok? E agora nós estamos mais uma vez tentando encontrar um fundo para poder especular que ele vai, né, retornar acima das nossas médias. E aí eu sempre falei para vocês, mais importante é que ele consiga retornar acima dessa nossa média aqui, que está nos 19 mil dólares. Essa nossa média aqui, ela é exatamente a nossa média, né, de 100 períodos. Então você tem aqui, ó, média de 100 períodos, dá um double clique nela aqui, se você não estiver conseguindo ver, né? Aí você vê 100 períodos. Então a média dos últimos 100 dias, a gente tem esse ponto chave aqui que está hoje aproximadamente nos 19 mil dólares. Então o Bitcoin retornar acima dos 19k significa que ele retornou acima das nossas médias de suporte de curto prazo. Ah, Caio, daqui agora é só lua. Não, por quê? Porque, por exemplo, a gente já teve vários movimentos anteriores que ele retornou acima dessas médias, inclusive nesse daqui, né? E a gente estava acreditando que ele podia vir testar aqui a 200. Infelizmente, teve o caso da FTX, ele recuou e veio aqui abaixo. Mais uma vez, vamos tentar superar essa região de médias para poder, enfim, usá-las como suporte, surfá-las como suporte, né? Batemos nela por cima com o preço e elas segurarem efetivamente o preço, porque é isso que você quer ver no bull market, é isso que você quer ver num cenário de reversão de mercado, num cenário que o Bitcoin vai começar a atrair mais capital e o preço, quem sabe, vai começar a refletir o seu fundamento, né? A gente sabe que no final de um bear market é muito difícil a gente estar falando disso, mas a gente tem que ponderar isso, porque o que acontece é aqui, ó, você tem aqui as médias de curto prazo. Quando o preço supera elas, ele começa a bater nela e volta. Bate nela e volta. Bate nela, volta. Bate nas de curto prazo, volta. Bate nas de curto prazo, volta.
bate na de curto prazo, volta, bate na de curto prazo, volta. Então, não sei se está dando para vocês perceberem aí, mas as médias de curto prazo em um bull market, elas, porra, dão ótimos pontos de entradas, né? E a galera compra em cima das médias de curto prazo, o preço dispara, compra em cima da média de curto prazo, o preço dispara, compra em cima da média de curto prazo, o preço dispara. E aí esse movimento é reflexo de um bull market, né? Então, quando você está no final de um bear market, você tem todas essas médias agindo como resistência. Então, nesse caso, você vê que o preço, né, perdeu as médias, então ele vem testar a média, perde. Ele vem testar as médias de curto prazo, perde. Vem testar as médias. Aqui nesse caso foi a última vez que ele testou a de 200 períodos, perde. Perdeu a 610, olha a importância, perdeu a 610, veio testar qual? 200, a 1.200. Então, agindo como resistência também, nesse todo período, as médias de curto prazo. Então, você vê que ele toca a média de curto prazo, volta, toca a média de curto prazo, volta. Então, todo esse período, você está vendo que, né, uma análise mais macro acontece esse tipo de movimento. E aí, né, basicamente, a gente tem que esperar o preço, né, retornar acima dessas médias que eu estou falando para vocês hoje. O patamar mais lá em cima das de curto prazo, que é a de 21, 50, 72, 34 e 100 períodos, né, essas médias todas, né, a que está mais lá em cima é a de 100 períodos, então ela é a que deveria ser superada nesse caso, né, que é a média que está lá no caso dos 19 mil dólares. Então, se o Bitcoin supera essa faixa dos 19 mil dólares, ele vai ter suporte nas quedas para poder aguentar as pancadas. Por quê? Porque todas essas médias, uma vez superadas, elas deixam de ser resistências, elas se tornam suporte, né? É importante que a gente, né, compreenda isso. Então, num cenário de reversão, o que você quer ver na prática é a gente, né, por algum período ficar surfando abaixo da linha vermelha. Olha que coisa linda. A nossa linha vermelha é a nossa média de 1.200 dias. Ou seja, você pega os últimos 1.200 dias, soma o preço de todos e divide por 1.200. E aí você vai ter essa média, né? E aí o que acontece é que você vê que, historicamente falando, toda vida que o Bitcoin fica um período abaixo dessa linha vermelha, foram os melhores pontos de compra da história. Note, 2019, 2018, melhores pontos de compra da história. E aí nós temos gráficos fundamentalistas também aqui, fora da análise técnica, fora dessa análise subjetiva que cada analista tem, né? A gente tem, né, gráficos fundamentalistas que, por exemplo, mostram aqui, por exemplo, que o número de carteiras segurando um Bitcoin, no mínimo, né, está crescendo vultosamente, está se aproximando da casa de 1 milhão de holders, né? Ou seja, 1 milhão de Bitcoins está na mão de 1 milhão de carteiras. Então, isso é muito interessante a gente entender, né, praticamente chegando nesse patamar. Então, a gente vai estar, né, documentando toda a história do Bitcoin aqui nesse período, nesse processo. Um outro indicador interessante também é o próprio MVRV, né, que é um indicador que mostra quem está qual a porcentagem da galera que está no prejuízo e se a galera está vendendo no prejuízo ou não, né? E aí, exatamente, o MVRV está fazendo esse processo aqui, né, de mostrar para a gente que ele está numa zona, num range, né, numa área de negociação, historicamente falando, né, de compra. Então, quando o Bitcoin chegou nessa zona do MVRV, nesse gráfico analisado pela Glassnode, né, a gente tem essa zona de compra. Quando foi que ele chegou lá? 2015, 2016, né, ele estava lá pairando nessa região. Aí chegamos lá em 2019 novamente, 2018, final de 2018, dezembro ali de 2018 para começo de 2019. Note, dezembro de 2018 para começo de 2019, nós estamos no final de 2022 e chegando ao início de 2023. Então, esse tipo de movimento, caracterizado também por essa área onde que o MVRV está posicionado agora no mercado, né, que a gente está vendo agora também, ele está nesse range, nessa área onde que você, teoricamente, teria que estar fazendo as suas compras parciais. Então, nós estamos numa área de negociação para o Bitcoin, né, que eu considero a área mais bullish da parada, que é exatamente essa área aqui que vem aqui, ó, essa área abaixo da nossa linha vermelha.
Então, tudo que o Bitcoin fizer abaixo da linha vermelha, pessoal, no futuro, as pessoas vão ver isso como oportunidade mais uma vez. É difícil enxergar isso no curto prazo? Bro. É muito difícil. As coisas são duras, mano. O mercado é louco. É insano. Tu pensa que ele tá recuperando e ele faz aquele movimento contra. Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, né, você tem essas ferramentas para poder fazer a sua análise e corroborar com o seu sentido de acreditar se o preço está barato ou se o preço está caro. Então, faça a sua pesquisa. Aqui no canal, a gente não dá recomendação de investimento para ninguém sobre nada. A gente fala para você que, às vezes, é um momento melhor do que o que a gente já teve no passado. Então, eu estou fazendo isso. Eu não quero recomendar ninguém a fazer nada. Você sabe que a gente tem aquele movimento da massa, né? Mas é exatamente isso daqui que acontece, entendeu? Dior, tá ligado? Dior, para quem não sabe, aqui no mercado cripto, essa sigla DYOR, né? Significa exatamente do your own research. Faça a sua própria pesquisa. Né? Então é muito interessante que vocês também tenham autonomia para fazer isso, tá ligado? Nada adianta você ficar todo dia procurando a opinião de A ou B para poder você consolidar somente a sua tese. Você tem que ter autonomia para isso. Você tem que saber onde pesquisar, saber onde procurar. Né? E não apenas ficar procurando influência na internet, ou então, por exemplo, qualquer outra coisa para poder ficar, né, identificando pontos. Né? Aqui é uma entrada, aqui é uma saída, aqui é não sei o que, aqui era isso, aqui era aquilo. Não, você tem que ter a sua capacidade de analisar friamente, interpretar e entender. Vale ou não vale a pena eu estar me expondo a isso, aqui, agora, nesse momento, ou as outras alternativas que existem. Então, eu, particularmente, acho que a gente está num momento bom. Eu estou fazendo isso. Estou acumulando nesse movimento atual. Ok? E eu estou dizendo para vocês que cada um faz o que quer aí. Cada um mergulha na pica que quer, né? Mas eu tenho esse viés do mundo cripto aqui. Vocês sabem que eu tomo um risco acima da média. Né? Então, o risco que eu tomo, ele é acima da média. Eu tomo um risco que as pessoas não gostam de tomar, mas eu também tenho retornos ou prejuízos dessa magnitude. Né? Então, aqui a gente tem um Ethereum cotado em Bitcoin que segue fazendo um movimento muito ímpar, acima das duas médias principais aqui de médio prazo, que são as de 200 períodos e 610 períodos. Inclusive, foram elas que seguraram a pancada. Nos dias atuais, meus amigos, nós estamos entrando num cenário extremamente interessante para o Ethereum cotado em Bitcoin, ok? O Ethereum cotado em Bitcoin está extremamente interessante daqui para frente. Sinceridade, fazia tempo que eu não ficava tão bullish com esse movimento de gráfico aqui que está acontecendo. Né, depois de toda essa consolidação que a gente está tendo, essa lateralização infinita aqui. Note, tudo isso daqui é uma lateralização que está carregando energia, ok? A energia está dentro desse capacitor aqui. Essa energia está toda consolidada aqui. São 576 dias que essa energia está travada aqui nessa área. Ela vai um pouquinho para cima, vai um pouquinho para baixo, mas ela se estabiliza nessa região. No momento que essa energia sai dessa área e ela vai para cima ou vai para baixo, a gente tem movimentos exponenciais. E por que eu acredito que ele vai para cima? Porque nós estamos fazendo fundos ascendentes no curto prazo. Nós estamos fazendo fundos ascendentes. Ele veio fazer um teste aqui, que foi o maior bear trap, onde você poderia ter tido a maior compra de Ethereum da história, né, do curto prazo, foi aqui, ó. Aqui era onde o Ethereum estava mais barato comparado ao Bitcoin da história, né, do curto prazo. E ele tentou perder esse fundo aqui, ó, e foi rejeitado. Então você nota, ele vai lá embaixo e passa um tempinho e volta para cima ligeiramente. Isso significa o quê? Uma possibilidade de um bear trap, né, que é uma armadilha de ursos, onde ele finge que vai cair, despencar aí para o espaço sideral e buscar o fim. E aí, na sequência, a gente volta e faz o processo de recuperação e começa a lateralização novamente. Quem sabe para poder, enfim, a gente está indo visitar a região de topo histórico de 2017, né, quando o Ethereum custava cerca de 15% do valor de um Bitcoin. E aí, meus amigos, né, se nós formos eventualmente fazer esse processo aí, chegarmos lá na Gozolândia, eu acredito que, né, seria apenas o início de um movimento de crescimento exponencial do Ethereum em cima do Bitcoin, que eventualmente traria
ele no futuro a também está ganhando mais market share do que o Bitcoin, e isso provavelmente faria com que o Ethereum também, né, em algum momento depois disso, né, de superar esse topo histórico, a gente ter um movimento do Ethereum eventualmente passando o market cap do Bitcoin. Então isso é uma opinião controversa, né, porque a maioria dos players do mercado eles não acreditam que o Ethereum irá, né, superar o market cap do Bitcoin. A grande maioria das pessoas acredita que o Bitcoin sempre será o principal ativo do mercado e que sempre será, né, o ativo mais valioso, no caso. Não o principal sempre será, porque foi o primeiro que trouxe essa tecnologia blockchain fantástica, o Satoshi, pai no mundo aqui dessa tecnologia e que trouxe isso para a gente, beneficiando os seres humanos aí com a liberdade. Mas, de um modo geral, a gente vê que a usabilidade do Ethereum tende a fazer isso. Não é porque eu sou fã do Ethereum, não, galera. Eu sou fã dessa porra, entendeu? Mas a questão não é essa. Não é ser maximalista de um ou de outro, não. Eu gosto do Bitcoin, eu gosto do Ethereum. Os dois servem para propósitos totalmente diferentes. Só que o propósito do Ethereum ele tem mais demanda, usabilidade. E a gente vê que quanto mais o tempo passa, né, o Ethereum vai se tornando um movimento aqui que está bastante controlado a sua inflação. Né? Então, se você for ver hoje a inflação do Ethereum desde o merge foi, né, de 0,07%. Teve períodos que eu mostrei para vocês, ele teve deflacionário. Né? Aqui a gente estava destruindo mais Ethereum do que o que havia sido minerado na época do Proof of Work. Então, esse processo a gente ainda está dentro de um bear market. Quando a gente entrar num bull market, as taxas do Ethereum vão para o espaço e elas se mantêm constantemente por lá. E aí o que acontece? Você vai ter uma queima de Ethereum violenta, crescente. E a galera vai ver esse número aqui cada vez mais baixo com o passar do tempo. E é exatamente esse tipo de movimento que a gente está tentando comentar aqui com vocês, porque, né, é esse tipo de coisa, a oferta e demanda faz com que as coisas, né, realmente elas mudem de patamar, tá ligado? Não é porque eu quero, é porque o mercado enxerga as assimetrias. As assimetrias estão aí para serem enxergadas, quem enxerga se beneficia, quem não, né, acaba vendo passar. Né? Então é muito interessante a gente bater nessas teclas para vocês, porque quando a gente fala sobre isso, a gente entende que, né, nós temos uma oportunidade na nossa frente.